Oi, gente, Luciana Constância, do Espaço Terapêutico Luz Constante. Hoje eu vim falar sobre realidade relativa ou realidade absoluta, ou verdade relativa e verdade absoluta. E por que eu escolhi esse tema, né? Eu já vinha pensando nisso, né, vendo como cada um tem um jeito de encarar a vida. Eis que meu filho, que nada é por acaso, me aparece com um texto que ele precisava ler e responder algumas questões. E o texto tinha a seguinte afirmação: que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. E ele, acostumado a me ver falando, gravando vídeo, né, conversando sobre esses assuntos, ele achou estranho, ele achou, mãe, não é justamente o contrário do que tu fala? Eu falei, porque as verdades são relativas e elas não são absolutas. No terapeuta quantiônico a gente entende justamente o contrário, que nós não somos o corpo, nós temos um corpo físico para poder manifestar aquilo que a gente se propôs a fazer. Então eu crio o meu projeto de vida e baseado nesse projeto de vida, eu vou criar o meu corpo, né? Se vai ser alto, baixo, se vai ser claro, escuro, mulher ou homem, né? Não importa. Então, de acordo com aquilo que eu planejei, pelas experiências que eu vou passar, eu vou criar um corpo, passar por essa experiência. Então, nós não somos um corpo físico. Nós somos um espírito que temos um corpo físico. Já tivemos outras experiências, outras encarnações que tínhamos outro corpo, outro gênero, né? Outra realidade. Mas, como tudo é relativo, o que eu quero chamar a atenção é justamente para esse ponto. Sabe aquilo que você acredita de fato que é desse jeito? Será que não existe outra possibilidade? Porque o que a gente consegue observar? Por exemplo, agora que a gente está vivendo, né, lockdown, pandemia, restrição aqui, restrição lá, a gente consegue observar como as pessoas percebem o mundo de forma diferente. Um grupo vai achar que a gente está vivendo um verdadeiro caos, que a gente nunca teve numa situação tão ruim, vai só pensar, quando falar como foi 2020, 2021, foi uma coisa horrorosa, está sendo horroroso. Para outras pessoas, foi uma grande chance de se reinventar, de fazer diferente. Então, a realidade, ela não é absoluta. A minha realidade não é a mesma realidade do que meus vizinhos, meus colegas, meus parentes, porque cada um tem uma visão de mundo, cada um passa por experiências diferentes, né? Então, o importante nisso tudo que eu quero dizer é que não tenho a verdade, né? A minha verdade, a minha realidade também é relativa, baseado no que eu experiencio. Então, baseado nas minhas experiências, eu sei que eu tinha uma realidade. Quando eu resolvi olhar para ela de outro jeito, fazer diferente do que eu fazia, a minha realidade mudou. Então, o que era a minha vida em 2019, 2018, 2017, lá para trás, é completamente diferente agora, porque eu consegui entender as questões que ficavam me perturbando. Por que eu atraí esse tipo de situação, esse tipo de relacionamento, porque algumas coisas não davam certo. Então, quando eu consegui entender isso, consegui encontrar a resposta para as minhas perguntas, as coisas começaram a fluir. Quando eu entendi meu propósito de vida, a minha realidade mudou. Então, se você está em dor, se você está em sofrimento, né? Se você está passando por um momento difícil, será que a sua realidade não pode ser mudada? Claro que pode. Basta olhar ela com outros olhos, né? Começar a ver o mundo de outra forma. Começar a quebrar essas crenças que a gente veio para sofrer, porque o sofrimento é opcional. O amor e a dor existem, né? A gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? Então, a dor, muitas vezes, a gente mesmo nos coloca no nosso projeto de vida. Se X tempo da minha vida eu não tiver acordado para o meu propósito de vida, eu vou startar uma doença, seja mental, no corpo físico, um problema, uma incapacidade, né, um acidente, que vai fazer eu parar e sair, né, do automático. Vou parar e vou olhar para dentro de mim. Então a dor faz parte do crescimento, da evolução, mas o sofrimento é opcional. Eu ficar ali sofrendo, depende de mim sair dali. O quanto que eu acredito que aquilo é real, o quanto que eu acredito que eu tenho como resolver isso. Então é isso que eu quero que vocês comecem a analisar na sua vida. Será que tudo que eu ouço, né, independente de que eu ouço, né? Então, ouvi lá o especialista X falando que é isso ou aquilo. Então, isso é verdade? Aprendam a questionar sempre, né? Ouçam várias versões sobre o mesmo assunto. E aquilo que dá uma
Isso fez sentido para mim. Isso me causa felicidade? Isso me traz bem-estar? Então, continuo nela. Agora, se eu consigo ver que não, as coisas não estão fluindo na minha vida, comece a observar outras possibilidades dentro desse mesmo assunto. Então, se você já tentou todo tipo, né, de especialista, todo tipo de terapia, todo tipo de coisas para poder solucionar o seu problema, quem sabe aquela outra ali que está parecendo ser, será, né, que bate de frente com alguma crença, algum paradigma, com a minha religião, com a minha educação, quem sabe aquela não seja a resposta para suas perguntas. Então, como as realidades são relativas e as verdades são relativas, busque aquela que te deixa feliz, né? Que te faz feliz, faz encontrar o verdadeiro eu, quem você é de verdade, quem você veio manifestar. Super beijo e até o próximo vídeo.